Eu converso agora, aqui no Papo com Ela, com a pedagoga Márcia Helena de Oliveira Cambaúba. A gente fala sobre as alternativas para garantir o desenvolvimento dos pequenos. Márcia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse debater um pouco mais sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes frente a essa era tecnológica. Né? Márcia, para a gente começar, queria que você começasse dizendo um pouco sobre quais as alternativas que a gente tem a oferecer, principalmente para as crianças, nesse momento de pandemia, em que muitas vezes a gente lança a mão das telas como uma extensão do cuidado. Né? Até porque estamos em home office, para poder dar conta de tudo, acaba lançando mão desse tipo de ferramenta. O que a gente tem como alternativa nesse sentido? Primeiramente, Michele, obrigada pelo convite. Olha, nós temos vários meios e maneiras para podermos preparar algo para as crianças. Sabemos que, como nós estamos na educação, sabemos que o excesso de informação visual, principalmente da tela, não vai desenvolver verdadeiramente a criança, né? Porque ela precisa não só de uma coisa, ela precisa de vários meios, ela precisa interagir com pessoas, precisa ter uma troca de sentimento, de saber ganhar, de saber perder, de dividir, e muitas das vezes com o conviver da tela, né, faz com que as crianças não tenham isso. Tem coisas simples, pequenas e fáceis do dia a dia. A gente não precisa de objetos difíceis, complicados para poder ensinar, passar para as crianças. Primeiramente, os pais precisam ter tempo de qualidade com os filhos. Esse tempo de qualidade é você participar da brincadeira. A criança aprende brincando. Você preocupar em querer saber, tira o celular, tira a televisão, tira tudo. Senta com a criança no chão, né? Não põe a criança no sofá nem nada, não. Senta no chão e começa a participar. Um bloquinho de madeira pode trabalhar português, pode trabalhar matemática, pode trabalhar qualquer coisa. Só falta o quê? Os pais terem uma criatividade, né? As telas paralisam muitas das vezes o desenvolvimento dos pensamentos criativos da criança. O imaginário, ele precisa ser trabalhado em cima de leituras. Então, a criança que lê, o pai que lê com a criança, né? A criança vai começar a despertar interesse das letras, interesse de interpretar aquilo, vai começar a criar. Quando você lê uma história para a criança, mostrando um livro, mostrando que aquilo é muito legal, se você acredita que aquilo é verdadeiramente legal, a criança vai acreditar, né? E depois que tem essa leitura, o que acontece? A criança vai repetir, vai reproduzir isso longe de você. No momento que ela está bem tranquila, vai reproduzindo durante das brincadeiras. Márcia, você disse um pouquinho antes para a gente que é interessante ter tempo de qualidade com as crianças. Esse tempo de qualidade, ele significa o período que a gente passa com a criança ou é uma atenção plena que a gente dá naquele momento em que está junto com essa criança? A questão do tempo de qualidade é o seguinte, a criança, ela clama por rotina. Uhum. Quando a criança está muito nervosa, irritada, estressada, você não pode ficar criando, achando que é porque ela, por causa de determinado ato, ela começou a ficar estressada. Não, porque ela está sem rotina. Se você cria uma rotina com a criança, ela sabe que aquele momento eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Ela não vai saber o horário, mas ela vai saber que determinado momento é a hora disso, hora de brincar, hora de dormir, hora de comer, hora de fazer oração. E se você pula, ele te chama atenção. Não era para fazer isso? Então, a primeira coisa, para ter esse tempo verdadeiramente de qualidade, é criar rotinas. Hoje em dia, os pais precisam trabalhar, muitas das vezes não conseguem ficar muito tempo com os filhos. Ou, nessa quarentena, está tendo os home office, né? Ficando muito em casa,
fazer tudo organizado. É difícil, mas não é impossível. Precisa, hora de acordar, hora de acordar. Hora de tomar café da manhã, você põe a quantidade de tempo do café da manhã. Coloca a criança para participar da organização da casa. Mas nunca brigando, não há necessidade de brigar. Tem que ser uma coisa legal. Isso vai como você vai transmitir para o seu filho, né? Mas para isso você precisa se organizar antes. Vamos, me ajuda aqui, vamos, olha que legal. Ó, vamos contar quantas peças de roupas tem, né? Vamos, ó, faz assim, você segura, eu coloco. Vamos ver como que a gente faz para ser mais rápido ou faz mais devagarzinho. Mais devagarzinho. Vamos colocar só as cores. Isso aí é um jogo, uma brincadeira do dia a dia, né? Então, Sim. tempo de qualidade é isso, você colocar tudo isso como fazer parte do mundo da criança através de uma forma alegre e bem organizada. Márcia, uma outra questão que você disse é que o excesso de telas ele acaba bloqueando a criatividade dessas crianças. O que que isso implica no desenvolvimento infantil, né? Quando eu, de alguma maneira, bloqueio ou delimito para baixo esse desenvolvimento criativo. Percebo com as crianças que chegam até o colégio, né, é que na primeira semana, na primeira e segunda semana, mais ou menos, eles querem brincar, ficam pedindo, tia, eu queria tal coisa, eu quero um celular, eu queria assistir um desenho, né? E aí a criança não quer participar das brincadeiras. A forma de ensinar é brincando. Não existe outra maneira. Na primeira infância, né, tem que ser através de brincadeiras. E eles amam ajudar. Né? É diferente do adolescente, que chega uma hora que eles não querem ajudar, mas a criança ama ajudar. Aproveita isso. Né? Então, o que acontece? Tem que tirar tem que fazer um detox de rede social, porque eu vejo até criança, né, que fica muito tempo também, criança de 5, 6 anos, usando redes sociais, né, mas tem que ter um adulto sempre olhando por um pouquinho tempo, mas bem pouco tempo. Né? Quem tem que mexer isso é o adulto. O que eu vejo de dificuldade maior é a coordenação, principalmente para os menorzinhos que estão vindo de 4, 5 anos e veio dessa quarentena aí, né, em casa, não sabe pegar num lápis, não sabe segurar, olha uma atividade, vê aquilo como a coisa mais sem graça do mundo. Né? Por quê? Porque não está tendo contato com livros, está tendo contato com leituras, não vê o pai e a mãe tendo. A criança começa a despertar isso na escola presencial, né? Então, o que acontece? A criança começa... Ela não tem tela, não tem nada em sala de aula para isso. Ela vai começar a olhar a leitura, vai começar a ler o livro, junto com a professora, cantar. A criança, eu trabalho com o método fônico, que é através dos sons das letras. Então, tudo, primeiro você tem que trabalhar o ouvir, não é escrever nem nada. Primeiro começa ouvindo. A criança nasce, a primeira coisa ela ouve, depois visualiza, né? Depois sente, e por último escreve. Né? Então, tem muitos lugares, né? Eu vejo que faz ao contrário, já quer colocar a criança escrevendo, escrevendo. Mas para chegar ao escrever, ela precisa de cantar, dançar, participar e dessa forma eles começam a ver mais. Dessa forma, os pais podem fazer em casa também. Esse tempo de qualidade pode fazer em casa. Porque eu vejo quando a criança chega aqui na escola, quer ficar com a professora, né? Quer brincar com a professora, porque a professora brinca, conversa, escuta.
né? E os pais precisam disso também. Escola, família, andar junto. Para a gente fechar a nossa entrevista, queria assim que a gente pudesse pontuar a seriedade desse assunto, né, a importância dos pais estarem atentos a essa questão do desenvolvimento criativo, cognitivo dos seus filhos e também a importância da gente saber dosar as coisas, né? Na infância, né? E existem casos de suicídio também, ou pensamentos suicidas. Isso não é tão falado, não é tão, né, como muitas outras coisas são mais faladas, né? Mas isso causa muito problema para a vida da criança. E causou problema aqui nessa fase inicial, vai levar para a vida adulta, né? Então, por que que a criança lembra mais as tias na época da, da escola, quando é pequenininho? Porque eles são como um papel branquinho, né? Eles recebem tudo, tudo é novo, tudo é incrível e eles absorvem com muita facilidade. O desenvolvimento deles é muito amplo. Então, tem que aproveitar. E é tão curto esse tempo, né? Então, esse tempo da fase inicial da vida do ser humano é tão curto, né? Então, ela precisa ser bem cuidada. É muito sério isso. Vamos levar com responsabilidade os, as crianças, os filhos, né? Então, o que a criança está passando por agora, ela vai refletir no futuro, né? Não vai gostar de ler, não vai gostar de escrever. Pessoa que escreve mal é porque lê muito pouco. E hoje em dia eu vejo pessoas que estão na faculdade, não sabem ler. É analfabeto funcional. Ele lê, mas não compreende nada que está lendo. E isso vem do quê? Vem de uma rotina errada. Então, o interesse de ler e escrever precisa tirar, querendo ou não, precisa dar um detox aí de rede social e começar a ler mais, né? Então, começar a ter o costume de pegar um livro e deixar na bolsa quando for sair, em vez de pegar, ficar lendo pelo celular, lê, folheia, né? Pelo menos para o seu filho começar a ver isso, ter esse costume. Eu volto já, trazendo mais conteúdo fresquinho para você.